comunicação é mais do que aquilo que você diz, é aquilo que as pessoas entendem que você disse. Meu convidado de hoje é o cara da comunicação, diretor da TV Câmara Bauru, Marcelo Malacrida. Seja bem-vindo ao Além dos Outdoors. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui, reencontrar amigos e falar sobre aquilo que é paixão, que é comunicação. Isso aí. Olá pessoal, eu sou o Ed Rosseto, esse aqui é o Além dos Outdoors, estamos começando mais um programa. Queria agradecer a Pureza Filmes que está aqui fazendo toda a técnica. Tá? Lembrando sempre, você perdeu um episódio na TV, no rádio, corre lá no nosso YouTube, os episódios estão completos lá. Quer alguma informação? Que hora a gente está no rádio? Que hora a gente está na TV? Qual canal que você sintoniza? Corre lá, Além dos Outdoors, digita no Google, é mais fácil, tem o nosso site lá com tudo, todos os nossos parceiros. Muito mais fácil. Vamos começar o papo de hoje. Marcelo, você falou assim que o pessoal te chama de Malacrida. Malacrida é o sobrenome que virou marca. Me fala, como começou a sua vida aqui em Bauru? Como você escolheu o ramo que você ia fazer faculdade? Eu vi que você fez História e Geografia também, né? Antes de vir para a comunicação. Me conta um pouco desse início. Na verdade, assim, eu já estava na comunicação quando fui fazer a faculdade de História e Geografia. Né? Legal. Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 17 anos, 1992. Eu estava dizendo aqui no bastidor que meu sonho era ser jogador de futebol. E foi por conta do futebol que eu comecei a trabalhar em televisão. O meu pai também jogava futebol, né, no mesmo clube que eu, o BAC, né, o antigo Bauru Atlético Clube. Não existe mais, BAC? Não. É onde é o Taust hoje, né? Infelizmente o clube acabou e, enfim, a área foi vendida e hoje você tem um mercado lá. Jogava bola com o meu pai, o Paulo Silva, que veio para Bauru para abrir comercialmente a área para a TV FR OM, que era uma rede de Campinas, afiliada a uma rede nacional do Paraná, recém-criada. E meu pai, eu estava terminando o ensino médio, e o meu pai comentou com esse amigo, Paulo Silva, né, que depois virou meu chefe, era diretor comercial da TV FR, que eu tinha terminado o ensino médio e que pretendia começar a trabalhar. E a filosofia da TV FR, que era uma emissora familiar, era de contratar para a emissora pessoas sem experiência na área. Eles tinham uma filosofia que era moldar o profissional com a filosofia da empresa, né? Da família, inclusive, né? Porque era o pai e os filhos que tomavam conta da emissora. E a minha vida em televisão começa aí, em 92. Comecei como operador de master, uma função que a época era de você colocar os comerciais e os programas no ar. Eu ia perguntar agora o que é a operação de master. Operação de master. A gente fica esperando o momento do que vai entrar no comercial para você disparar ali os... Você tem o sinal que vem da rede, né? Sim. O sinal da rede. E a gente colocava os comerciais locais e os programas locais também. Estamos falando de uma época que você tinha fitas de comerciais, né? A gente trabalhava com casseteira ainda, né? Que eram vídeos cassete grande. Então, eu trabalhava com um formato Umatic. Mas assim, você falou a Rede TV, eu nunca ouvi falar. O que era essa Rede TV? Existe ainda? A TV FR. TV FR. FR é de Fausto Rocha. Fausto Rocha foi deputado federal, e o nome foi não apresentador estranho, do Jornal Nacional nos anos 80. Poxa vida. Se elegeu deputado federal por Campinas, mais a família de Limeira. E ele, na época em que se votou os 5 anos para o Sarney, porque o Sarney assume quando o Tancredo morre, né? E aí o Congresso Nacional votou 5 anos para ele ficar no poder. O mandato era de 4, votaram 5. E ele, por conta dessa votação, recebeu uma concessão de um canal de televisão em Limeira, né? Mas o estúdio ficava em Campinas. E depois ele conseguiu aqui em Bauru, né? Então era... E era afiliada, retransmitia? A Rede OM do Paraná. Se eu não me engano, as Organizações Martinez. Era um empresário do Paraná que se aventurou no começo dos anos 90 e criou uma rede de televisão que durou muito pouco, porque em 92, não sei se vocês se lembram, mas o Collor foi cassado. Sim. E esse Oscar Martinez tinha muita relação com o Collor. E aí, quando você dispara o processo de impeachment do Collor, o Fausto Rocha, que era um cara muito correto, faz a desfiliação da TV FR, da OM, e passa a ser filiado da Rede Manchete.
Ah, e virou Manchete. Aí virou TV FR Manchete. Nossa, e essa filiação anterior, qual que era o conteúdo que vinha do Paraná? Do Paraná. Era... Nossa, que estranho, né? Porque a gente ia replicar conteúdo de São Paulo. O carro-chefe da programação da Rede OM era o Renato Borghetti. Meu Deus. O Luiz, que foi deputado. Foi deputado, tinha um programa policial. Cara, eu adorava. Eu era mais jovem. Dava assim, de cacetete na lata de tinta na mesa. Ele falava, quando a polícia matava um bandido, ele já tá sentado no colo do capeta. E falava umas coisas, era muito bom. Era o carro-chefe da emissora. O Borghetti. Da Rede OM. Veio dali. Alô, bacana. Pô, e aí? Operador de master, colocava o comercial lá no sinal que vinha da rede. E comercial local. Os locais. Os locais e os programas locais também, né? Era tudo exibido de fita. Tudo de fita. O Matic, o formato. Uhum. E aí foi um processo. Esse período foi um período onde ocorreu um processo da construção do prédio da TV FR, que hoje é a Record aqui do lado, né? Esse prédio foi construído para ser TV FR. E foi TV FR por pouquíssimo tempo, porque antes do prédio ficar pronto, a TV foi vendida. O Fausto Rocha vendeu a TV FR para um grupo de empresários aqui de Jaú. Certo. E já no começo de 93, meados de 93, a TV FR deixa de ser TV FR e passa a ser TV São Paulo Centro de Comunicação Limitada. E virou Bandeirantes. E virou Bandeirantes. O grupo era do senhor Ayrton Caseiro. Ayrton Caseiro, Newton Fraschetti. Sim. E tinha um outro sócio. Eu sou de Mineiro Tietê, né? Sou criado em Jaú. Do lado ali, né? Lá. É um pessoal meio pobre lá. Tem... Se cercar Jaú é deles, né? É mais ou menos por aí a piada que se conta lá. E aí a gente vira a Rede Bandeirantes. E esse processo de mudança, né? Quer dizer, o estúdio era na Capitão Gomes Duarte, ali perto da Jalovi. E aí a gente está mudando para cá e eu comecei, além de fazer master, comecei a fazer outras coisas, né? Ajudar na mudança. Legal. E comecei para o estúdio, fazer câmera, né? Quer dizer, eu 17 para 18, né? E aí em 94, quando você já está com a TV São Paulo Centro Rede Bandeirantes consolidada, fazendo um jornalismo importante, né? Você tinha 5 ou 6 equipes de jornalismo na rua todo dia. O departamento operacional era gigante. Caramba. Eu estava editando jornalismo, era editor de imagem de jornalismo já. Já era editor digital? Já era... Não. Falando 94 ainda era fita, né? Trabalhávamos com o Matic ainda. O Matic Beta já. O Beta já estava começando a popularizar, né? A gente usava Beta para produção de comerciais. E o jornalismo mesmo, o Hard News, era o Matic. E daí eu, como sempre fiz várias funções, acabei tomando gosto. E aí, em 94, o supervisor de operações tem um problema de saúde, se afasta e eu assumo interinamente a supervisão para ajudar. E aí ele não volta, ele não retorna, né? Ele ficou bem e tal, mas decidiu não voltar mais a trabalhar. Em 94, com 20 anos, eu assumo a supervisão de operações, tomando conta de um departamento que era bem grande, era talvez o maior da emissora. 94. E aí, 94 até 98, quando eu presto o concurso da Câmara, eu coordeno o departamento e a gente faz bastante coisa. Aí você passa no concurso da Câmara Municipal. Que na época já tinha TV Câmara? Na verdade é assim, em 97, a Câmara Municipal criou via projeto de lei a TV Câmara. Certo. A TV Câmara foi criada por conta da Lei do Cabo, de 96, que permitia então às câmaras municipais terem um canal de TV operado na antiga multicanal, né, que depois virou NET. Essa é a Lei do Cabo. Então a gente compartilhava esse canal com a Assembleia de São Paulo. Perfeito. E aí a Câmara de Bauru é uma das primeiras câmaras municipais brasileiras que decide implantar um canal de televisão. E aí, em 97, você faz o concurso no final do ano. Em 98, nós assumimos uma equipe super reduzida, né? 4, 5 pessoas. E essa equipe é que implanta a TV Câmara aqui em Bauru. A cabo. No canal a cabo. No canal a cabo. Aí você você não ficou trabalhando nas duas? Não, eu assumo a Câmara e só fico na Câmara. Só fica na Câmara. Só fico na Câmara. Você não sentia saudade
da TV aberta? Não, porque o Hard News já tinha me consumido as energias, entendeu? Não que na Câmara não tivéssemos que trabalhar muito. Porque você imagina que era uma equipe reduzidíssima, muito trabalho para fazer, né? Tiramos a emissora do papel, literalmente. Né? Assim, no começo era uma gambiarra sem fim. A gente foi estruturando, né? O tempo foi passando e para chegar num nível em que nós tivéssemos um pouco de conforto para trabalhar. Mas foi muito difícil no começo também. Não deu para sentir saudade. Não deu para sentir saudade. Vocês começam com TV. Foi a TV primeiro que a rádio? Ou já tinha rádio? Não, foi primeiro a TV. Primeiro a TV. TV. Aí vocês implantam a TV a cabo. E quanto tempo fica só no cabo até vocês abrirem? Até 2013. Até 2013 foi no cabo, TV Câmara. E aí, Câmara. em 2011, acontece um fato que muda a história da TV Câmara de Bauru e a história da TV Legislativa no Brasil. A Câmara dos Deputados consegue uma série de consignações de outorgas de canais de TV aberto para cidades brasileiras. Certo. Chama essas cidades, a maior parte delas vai estar em São Paulo, por óbvio, o estado mais rico da nação. E aí oferece para as câmaras municipais acordos de cooperação técnica para que a gente pudesse ir para o sinal aberto, né? Num canal de multiprogramação que foi possível acontecer graças à digitalização do sinal da TV brasileira. Certo. E aí, em 2011, a Câmara de Bauru assina esse acordo e se vira uma chave. A gente passa a trabalhar intensamente para colocar no ar em 2013, no dia 31 de julho de 2013, nós colocamos a TV Câmara, inauguramos o sinal aberto da TV Câmara. As TVs câmaras das outras cidades são todas no mesmo DAI? Não. Você tem câmaras municipais onde você tem transmissão só pela internet, algumas no cabo e algumas outras no sinal aberto. Se eu não me engano, são 60 e poucas cidades brasileiras só? Que possuem o sinal aberto da TV Câmara. Coisa, né? Pouca coisa. O investimento é muito alto, né? E a programação? Nós estruturamos a programação ao longo desses anos e a base da nossa programação, óbvio, é o que acontece no plenário. São as transmissões ao vivo. A Câmara de Bauru tem uma peculiaridade que é a produção intensa de reuniões e audiências públicas no plenário da Câmara. E tudo isso a gente faz ao vivo. Se a reunião durar 4 horas, 4 horas e meia, nós ficamos 4 horas e meia ao vivo. Né? A sessão acontece de segunda-feira, começando às 1 da tarde, vai até o arroz secar, como diz o caipira. E durante a semana você tem todo dia ou uma reunião ou uma audiência pública. Então essa é a base da nossa programação. Fora isso, nós temos uma outra situação importante, que são as entrevistas de estúdio que nós fazemos. Né? Nós optamos no passado por fazer da entrevista de estúdio uma espécie de coringa. Né? Porque a entrevista você consegue produzir uma entrevista longa, certo, discutir temas de fundo, encorpar a nossa grade de programação. Então, nós temos muitas entrevistas feitas em estúdio. Né? Hoje, com o advento da tecnologia, nós conseguimos fazer as entrevistas online, inclusive, né? De modo não presencial. Isso graças ao que a gente precisou aprender com a pandemia. Né? Nós temos um programa lá chamado Espaço Aberto, que a gente grava exclusivamente online, a gente não tem presencial. Certo. Então, o jornalista no estúdio e o entrevistado onde ele estiver. Né? Fora isso, temos uma cobertura jornalística importante de tudo que acontece nessas reuniões e nessas sessões que a gente faz, ao sempre vivo. Voltado para o trabalho legislativo. O foco lá, né? é o trabalho legislativo. Reportagem especial da cidade. Entretanto, nós tratamos qualquer assunto, sem distinção. Nós não temos assunto proibido. Né? Nós prestamos muito serviço, a gente presta muito serviço no nosso jornalismo, nas nossas entrevistas. Então, a nossa linha editorial é completamente aberta. Assim, né? Seu papel hoje lá, o que faz o diretor lá? Eu sou diretor de comunicação da Câmara. Né? Eu dirijo a TV, e a rádio, o portal e hoje as nossas recém-estruturadas redes sociais. Nós tivemos o ano passado a contratação é muita coisa. Quantas pessoas tem lá? Nós somos em 17. 17? 17 pessoas. É uma estrutura importante. É uma estrutura importante, mas não, mesmo assim enxuta. Né?
A gente trabalha bastante. A gente trabalha bastante. Para comandar tudo, principalmente parte da técnica. Bom, o nosso programa, a gente está em quantos? 6? Nós somos em 6 para fazer esse programa aqui. Então, dá trabalho. Assim, é um programa de 1 hora semanal. Televisão, televisão dá trabalho, comunicação dá trabalho. Dá muito trabalho. Fala, o que você vê mais diferente da TV aberta, que você trabalhou muito tempo lá para você? No seu meio ali, o que você vê mais diferente da TV pública para a TV aberta? Nós temos uma missão, né? Que é a transparência. Isso é constitucional. Você, quando está dentro do órgão público, você precisa prezar pela transparência. Né? Transparência, impessoalidade, imparcialidade. Então, diferentemente de uma emissora aberta, convencional, como nós estamos ligados a um órgão público, né, a uma entidade pública, que é a Câmara Municipal, nós temos que dar transparência a todos os atos que acontecem dentro do Legislativo. Por isso, nós fazemos ao vivo todas as reuniões, audiências públicas, porque, além de tudo, não é uma questão de programação, é uma questão de obrigação, entendeu? Fora a nossa cobertura, que também acontece em função dessa obrigação, por exemplo, a cobertura das eleições. Nós, como emissora pública, estando no sinal aberto, temos que transmitir horário eleitoral gratuito, colocamos no ar as inserções. Certo. Então, assim, o que muda é a linha editorial só. Porque vocês, fora do que vocês têm da produção suas local, vocês retransmitem Câmara, Assembleia? O nosso canal, no sinal aberto, é um canal em multiprogramação. Então, você tem um canal, que é o 31, e ele é subdividido em 4 canais. 31.1 é a TV Câmara Federal, 31.2 a TV Assembleia de São Paulo, 31.3 nós, a TV Câmara de Bauru, e 31.4 a TV Senado. Todas esses canais estão concentrados num único canal, que é o 31. Entendeu? As TVs, as novas, as mais modernas, já tem essa subcanalização direto no controle. Quando você vai zapeando ali no controle, subindo ou descendo, ela vai reconhecendo esses canais já, entendeu? Sim. Isso virou norma, inclusive. Somos nós, assim, se eu não me engano, a TV Cultura está também em multiprogramação agora. Mas são poucos os canais que estão fazendo isso. Estão fazendo isso. Minha TV tem canal demais agora. Que eles estão lançando uns canais online, que a Samsung tem uns canais lá, 2000 e não sei das quantas, que é só... Eles estão botando canal lá, até não querem mais, né? A TV a cabo vai acabar, né? Porque ninguém vai assinar a TV a cabo. Esses gato net da vida vão acabar também, né? Você acha que o gato net vai acabar também? Vai acabar. Tem prazo para acabar. Porque eu vi a Premiere da Globo semana passada, deu um dado assim, assustador. De cada 10 pessoas que assistem um jogo no Premiere, 8 chegaram até lá de forma ilegal. De não pagando, vendo ou um gato net ou vendo na internet um IPTV lá ou alguma coisa. Mas isso vai acabar. O governo brasileiro tem tomado atitudes muito fortes e muito robustas. Né? E tem prazo para acabar. Não sei te dizer quando, mas vai acabar. Vai acabar. Não demora muito, não. Isso é importante para criador de conteúdo, porque, meu Deus do céu. Muito. É difícil. Me fala uma coisa, e na rádio, assim, o que você nota, assim, porque a rádio tem toda uma magia. Nós estamos lá, nós somos retransmitidos pela Top FM. Tá. E eu noto que quem escuta a gente no rádio tem uma percepção totalmente diferente de quem nos vê na televisão. Às vezes, até mais glamurosa no rádio. O que você nota? Você tá lá, você comanda os dois. É difícil quem comanda os dois. Você vai conversar com qualquer pessoa, de um de outro. O que você vê lá? O que você sente? O rádio é maravilhoso, né? O rádio é maravilhoso. Eu sou um homem de televisão. Fui criado dentro de uma emissora de televisão. Fazer rádio foi um desafio. Por mais que eu tenha tido contato e tenha tido contato com radialistas importantes, né? Tanto aqui em Bauru quanto fora daqui, e ter sido a vida inteira um ouvinte de rádio, porque a gente em casa ouvia rádio. Estou falando de uma criança e de um adolescente que cresceu sem internet. Né? Nossas fontes de informação era a televisão e a nossa fonte de diversão era muitas vezes o rádio. Né? Ficar esperando a música para gravar, aquelas coisas.
Quando eu fui convidado para ser o projeto piloto da primeira Rádio Câmara fora da capital federal, eu aceitei de pronto, mas muita gente achou que eu tinha tomado a decisão errada. Bom, você tem emissora de televisão, para que você quer rádio lá? Então, Muitas pessoas pensariam isso. Você já tem a TV, vai colocar uma rádio. Exatamente. Como se o rádio fosse algo que tivesse ultrapassado, né? Na verdade, não é. O rádio ele é dos veículos o mais contemporâneo, né? Ele é tão contemporâneo que ele assimila qualquer tipo de tecnologia. Sim. A internet agora, muita gente, quando a internet começa a ganhar força, as pessoas começam a ir para a internet para produzir conteúdo, falam, o rádio vai acabar. Não, o rádio está lá agora. O rádio está na internet, né? Sim. Você tem uma maioria das emissoras de rádio fazendo ao vivo, o programa ao vivo no rádio, na rede social, no YouTube, né? Que eu considero ser uma rede social também, né? Sim. Então foi um desafio. Foi um desafio. O rádio ele tem uma característica que, para mim, uma não, duas, fazem do rádio esse veículo poderoso, que é a instantaneidade, sim, entendeu? E ele ganha da internet nesse aspecto, porque você não precisa ter conexão para estar no ar, entendeu? Nada, é um telefone, pode ser um telefone fixo, inclusive, para entrar no ar de qualquer lugar. E o rádio é companheiro. O rádio é companheiro. Você, para assistir um vídeo no YouTube ou um programa na televisão, você precisa parar o que você está fazendo e ir lá se dedicar àquilo, para poder absorver aquele conteúdo. Quando você está ouvindo o rádio, você não precisa parar o que você está fazendo. Então a dona de casa está lá fazendo o serviço dela, ela continua te ouvindo sem parar, entendeu? O trabalhador da construção civil, o motorista de aplicativo, sim, pode fazer o que ele está fazendo, continua trabalhando e está ouvindo o rádio. Então essa é a magia do rádio. E óbvio, você tem linguagens que são absolutamente distintas. Né? A gente faz lá na Câmara de Bauru uma integração de conteúdo. Então, tudo que eu produzo para a TV Câmara, eu levo esse conteúdo para o rádio, e aí os profissionais da Rádio Câmara trabalham isso na linguagem do rádio, sim, entendeu? Para entregar para o ouvinte um conteúdo que foi produzido para a televisão, mas para o ouvinte do rádio. Aqui nós lutamos muito com isso, que a gente produz aqui para a TV, estamos lá na TV, para a rede social, que aí vai o vídeo, né? Sim. E aí nós entregamos para o rádio. Tem programa que aí às vezes eu tô lá assim, vai começar o programa na rádio. Eu sintonizo, tem programa que fica muito bom. E tem programa que não fica tão legal assim, faltou a imagem. Assim, faltou. Eu venho aqui com um livro, eu mostro na câmera, mas aí no rádio não vai ter. Aí esse momento no rádio fica estranho. Né? E aí você tem que fazer a audiodescrição, sim, aqui do momento que você está fazendo. Sim. Então a gente tem alguma dificuldade e às vezes esquece de dar esses toques. No ar, como que vai ser multiplataforma. Se fosse específico, você não esquecer, né? A gente tem essa dificuldade também aqui. É por isso que a gente trabalha todo o conteúdo para a linguagem do rádio, porque senão fica estranho mesmo. Fica muito estranho. Fica estranho. Porque no rádio parece óbvio, mas não é. Você tem que narrar. Você tem que dizer para o ouvinte o que está acontecendo. Entendeu? Outra coisa, você está lá há muito tempo. Já há quanto tempo você tem TV Câmara? 27 anos. 27 anos. Já viu quantas legislaturas entraram e sair lá? Já várias, passou todos os vereadores lá? Várias. O pessoal fica com ciúme. Tá aparecendo demais fulano, tá mostrando matéria demais cicrano. Essa é uma preocupação que nasceu junto com a TV Câmara. É de ser o mais isonômico possível no tratamento com os vereadores. A gente vai gravar um programa. A gente tem um programa que a gente só grava o vereador, que é o Fala Câmara. A gente tenta, óbvio que a gente não consegue toda vez, mas a gente tenta delimitar um tempo para que todos os programas fiquem com o mesmo tempo. Certo. A gente faz um rodízio para que eles possam aparecer de tempos em tempos numa frequência em que eles não se sintam preteridos em relação a outro vereador. Isso tem essa preocupação existe. Existe. De vez em quando nós somos cobrados, e é natural que isso aconteça, não tem problema nenhum. Né? Porque o nosso papel é de divulgar o trabalho do vereador, acima de qualquer coisa, da Câmara e do vereador. Nós estamos lá por conta deles. Né? A Câmara Municipal existe por conta do vereador e nós existimos por conta deles também, óbvio. Né? Mas nós temos essa preocupação. A gente tem
A gente trata isso com muito cuidado para não ter problema. Legal. O Legislativo bauruense tem TV, tem rádio, o Executivo não tem, né? Não. O Executivo não tem, então ele precisa de mais esse relacionamento com as redes privadas de comunicação da cidade. Uhum. Né? Vocês têm um veículo próprio. Vocês têm relacionamento com o relacionamento de vocês também com os outros veículos da cidade? Vocês têm ainda enviam coisa? Ou vocês se limitam às redes de vocês? Hoje acontece o contrário, né? Depois de muitos anos, 27 anos, a nossa estrutura de comunicação ela virou, se transformou numa grande fonte de informação para os veículos comerciais. Perfeito. Você tem coberturas jornalísticas que são feitas por veículos de comunicação e que o setorista nem na Câmara não vai mais. Ele acompanha ou pela TV ou pelo rádio. Ou quando ele quer uma informação mais detalhada, ele vai num portal, porque depois a gente produz material jornalístico para o portal também. E a matéria do portal é uma matéria mais completa, com muito mais informação, com muito mais dados, entendeu? Então hoje a relação se inverteu. Eles é que nos procuram. Nós nos tornamos um grande player, né? Sim. Para os veículos de comunicação da cidade. E o jornalismo? Você está lá num setor público, né? Dando informações completas e preocupado com os detalhes. Como você está vendo o restante? O restante. Você está achando que está indo bem, as emissoras estão indo bem? Você está sentindo falta de material humano para produzir? O pessoal está produzindo mesmo porque tem menos gente nas redações. Como você está vendo o movimento do jornalismo regional? Eu vejo com bastante preocupação, assim. Não gosto do que vejo. Eu sou de uma época onde as redações eram repletas de profissionais. A TV São Paulo Centro, quando começa a produzir o jornalismo, você tem 5 equipes de jornalismo na rua, né? É muita gente. Empregava muita gente. Se apurava muita notícia. E isso foi diminuindo. Hoje você tem estruturas que são verdadeiros esqueletos, né? Algumas redações que se transformaram em mausoléus, né? Você não tem mais profissional. E óbvio que não tem como, a qualidade vai cair. A qualidade vai cair. Eu não gosto do que está acontecendo. Eu vejo uma dificuldade, as redações estão esvaziadas mesmo. Sim. Aqueles que tinham o prédio, continuam no mesmo prédio antigamente, você entra, você sente até um vazio existencial. Mas eles estão concorrendo com meninos com um celular na mão. Páginas, e estão se proliferando com uma velocidade muito grande, páginas de notícia. Acho que em Bauru deve ter umas 10. Que é um celular, chegou, publiquei, não quero nem saber e acabou, né? E aí como que você vai sustentar uma redação grande daquela que você está concorrendo com um celular, né? A página toda, todo um negócio que parece que é um sistema de comunicação, na verdade é só uma pessoa com um celular. E aí a competição é desigual. Né? E como o negócio vive de anúncio, sim, né? Os veículos de comunicação vivem de anúncio. Você muitas vezes nem perdeu a audiência, mas perdeu o anunciante. Sim. E aí você perdeu o anunciante, você não consegue mais pagar o profissional. E aí você vai esvaziando redação. E essa concorrência é desleal, eu julgo até em certo momento, desses produtores de conteúdo, que é o que você falou, é um celular e uma pessoa. Entendeu? Mas aí você não tem checagem de fato, você não tem apuração, você não ouve os dois lados, entendeu? Tem todo um contexto que está se transformando, para mim, numa tragédia. Sim. Entendeu? Porque as pessoas não vão mais atrás da informação correta, porque está todo mundo acostumado a simplesmente a informação cair no colo, literalmente. Você abriu o celular, abriu qualquer rede social, acabou. Entendeu? E aí a gente está no imaginário achando que está se informando, e não está. E aí você vê a quantidade de fake news e bobagens que a gente é obrigado a ver e ouvir todo dia, né? Quando eu estava na faculdade, primeiro dia que a gente vai na faculdade lá, você chega lá e fala assim, jornalismo, o jornal impresso vai acabar, o rádio vai acabar porque tem a televisão.
E realmente parece que o jornal impresso está acabando. Não, o jornal vai acabar, esse vai. E você vê que outra mídia pode... A TV, como a gente assiste hoje, é uma TV na sala lá porque hoje o pessoal vê vídeo, vê TikTok, YouTube, Instagram, aplicativo de vídeo, Quai, e tem 200 Facebook, WhatsApp, todo mundo tem um vídeo agora. Sim. Né? Aquela família que sentava no sofá e assistia parece que está diminuindo, né? A gente vai ver a televisão acabar também? Não. A TV acabar, não. Até porque nós, brasileiros, temos o hábito, isso é pesquisa, tá? De assistir televisão na tela da televisão. E aí o que você vai assistir lá, pouco importa. Se é uma TV aberta, se é um player, se é um streaming, entendeu? Os streaming vieram dar uma revivida na televisão. Ali, isso. Né? Você estava falando da TV a cabo que vai acabar. Quando isso acontecer, quando esse sistema pirata que hoje funciona no Brasil acabar, isso vai acabar, a TV vai ganhar muita força, principalmente a TV aberta. Né? Nós temos aí uma revolução chegando, que é a TV 3.0, que você vai escolher o que você quer na sua televisão, entendeu? Mas a TV aberta vai ganhar força. Por quê? Por que ela vai ganhar força? Porque é de graça. Porque ela chega com qualidade, uma qualidade absurda. A qualidade da TV aberta brasileira, tanto em termos de sinal, de áudio e vídeo, mas a qualidade da programação da TV brasileira é ótima. É a melhor do mundo. Então a TV aberta ela vai ganhar força depois desse combate que for feito a essa pirataria insana que acontece no Brasil, óbvio, né? Um país pobre, onde as pessoas querem consumir, mas não tem dinheiro. É uma complicação. Mas a TV não vai tão cedo. Esses aparelhinhos é uma febre, né? Coisa. É uma febre. Você põe lá, na casa da minha mãe tem um. Eu chego lá, em casa a gente só usa os aplicativos, né? Sim. Aí na casa da minha mãe tem lá. Você põe lá, tem todos os canais a cabo que existem no mundo. E aí você vai lá e coloca assim, filmes. Aí você escolhe o filme que existir também, tem todos os filmes tem lá, tudo você lá. já digita séries, todas as séries lá, de graça. É uma coisa de falar assim, quem tá pagando para produzir isso daí? Quem pagou o ator lá, né? O pessoal a sua conta não fecha, né? Não. Mas é bom saber que pelo menos tem alguém pensando nisso e o país está pensando, opa, tem que parar com isso. Não, tem que acabar, né? Senão você vai destruir uma estrutura que não pode acabar. Não, ninguém mais vai produzir, né? Vou produzir, pagar como a produção? Ninguém produz de graça, né? Não tem almoço grátis, né? Então, assim, tá demorando até, eu acho, para isso acontecer. Mas eu até estava conversando com um amigo esses dias, ele estuda muito isso, né? É um engenheiro em telecomunicações, amigo meu. É que ele acha que um ano e pouquinho, um ano e meio no máximo, o Brasil vai ter resolvido essa história da pirataria. Porque não se observa muito fora do Brasil isso. Não. Na América do Sul também, mas na Europa e nos Estados Unidos não tem muito esses... Não tem. O pessoal vai lá e assina um negócio, pronto, acabou. Né? Rumo da comunicação pública. Quais que são os próximos objetivos que você tem lá na TV Câmara? O que você acha que ainda falta? Falta você chegar mais perto do povo? Falta... ou você acha que atingiu o ápice da... Não. Eu acho que o que vai nos aproximar de vez da população... Primeiro eu queria dizer o seguinte. Quem assiste a TV Câmara, quem ouve a Rádio Câmara, é a parcela que está preocupada com política. Certo. E política não é um cardápio que todo mundo gosta. A maioria das pessoas, inclusive, não gosta de política. Mas a política é parte da vida de todo mundo, certo? Então, a nossa audiência, tanto no rádio quanto na televisão, ela é maior quando nós estamos ao vivo no plenário, com as sessões. A nossa maior audiência é a sessão. Certo. Você não tem a dúvida disso. Então, a gente se aproxima nesse momento do telespectador e do público nas transmissões ao vivo. O restante da nossa programação é uma programação mais seletiva mesmo, né? Para um público mais seleto. O que vai nos aproximar de maneira importante do público, do telespectador e do ouvinte são as redes sociais. Só que a gente só começou a trabalhar a rede social agora, recentemente,
porque nós não tínhamos material humano para fazer. Nós criamos uma estrutura no final de 2023, conseguimos contratar esses profissionais agora no ano de 2024, porque lá nós temos que contratar via concurso público. E nós temos agora 2 profissionais que estão trabalhando exclusivamente para a produção de conteúdo para as redes sociais. Tem funcionado bem, bastante bem, está bem interessante. Só que esse é um trabalho de médio e longo prazo, não é um trabalho que acontece da noite para o dia, mas é isso que vai nos aproximar, né? A gente convergir para as redes sociais, para que as redes sociais indiquem para o público onde é que o conteúdo está. E o conteúdo está na TV, na rádio e no portal. Perfeito. Malacrida. Eu errei o nome do cara um monte de vezes, Paulo. Malacrida. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. É legal escutar a sua história, experiência aí na TV. Eu sei que você tem bastante conhecimento técnico, transmissão, de edição assim, mas eu não tenho conhecimento para te fazer as perguntas. É diferente. Que isso. Pra você entrevistar, você precisa saber um pouco também, né? Mas o pessoal que curte a TV Câmara, escuta a TV Câmara, já sabe quem é que está lá fazendo esse sinal chegar até você. É bacana que a sua história também se confunde com a história da TV Câmara, né? Isso daí você vai levar para sua vida toda. Exatamente. Bacana. Obrigado. Cara, eu que agradeço. Foi um prazer, foi uma honra estar aqui com você, revendo mais uma vez meus amigos, Paulinho e Tatu, que estão ali na... Nossa produção. Nossa produção, é isso aí. Muito bom, muito bom. Gostei bastante.